Faz pouco tempo, eu passei por uma experiência extrema. Eu cheguei em casa de carro, de manhã, estava saindo de uma aula. Entrei em casa, um cara abriu a porta do meu carro e apontou um revólver para a minha cabeça. Ele estava encapuçado, olhei para a cara dele e falei, isso é sério? Uma reação idiota, porque quem é que ia fazer uma brincadeira desse tipo de manhã, às 10 da manhã? O cara falou, é sério, desce. Me levou até a sala da minha casa, estávamos toda a minha família, os funcionários, todo mundo de cabeça para baixo, dominado, e uns 8, 9 caras, todos encapuçados, com revólver, fuzil, esse tipo de violência e de invasão. Numa hora dessas, é aquela coisa, né? Você para. E cada fração de segundo é inacreditavelmente lúcida. Você olha e diz assim, quer dizer, você não diz nada, né? Você vai agir por alguma força superior, algum instinto. Mas o que sobra dessa experiência é que a gente faz escolhas a cada fração de segundo. Escolhas vitais. Escolhas, algumas tão radicais quanto essa, né? Que pode significar vida e morte. E outras que parecem insignificantes, pequenas, cotidianas, diárias, de rotina, mas que acumuladas mudam o curso das nossas vidas. Eu venho há muito tempo, além de fazer o que eu faço, vocês sabem, eu sou atriz, sou escritora, estou preparando agora, estou chegando à filmagem, estamos filmando a 2ª temporada do Vida Secreta dos Casais, da HBO, e tenho a Rede Felicidade, que eu convido todo mundo para entrar e fazer parte, que é uma rede que acredita que a felicidade é uma coisa que a gente tem que espalhar, que a gente tem que distribuir, que quanto mais a gente distribui a felicidade, mais ela se alastra e mais ela volta para nós. Eu tenho feito muitas palestras falando sobre esse tema. Em muitos lugares, as pessoas argumentam como falar de felicidade num mundo tão cruel, num mundo tão hostil, num mundo tão conturbado, com tamanhas diferenças sociais, com tanto ódio, tanta violência. E eu acho que é justamente porque o mundo está assim que a gente tem que falar de felicidade, que a gente tem que espalhar o melhor. Porque o melhor, mesmo que esteja escondido, é a grande maioria. Mesmo que seja o lado mais aparente, seja esse lado pior, esse lado ruim. Então você pensa, mas tudo está contaminado. Não, não é verdade. E está em nós, em todos nós, a grande resistência. E a felicidade é a grande resistência. E o que a felicidade faz comigo numa hora dessas? Que eu estou ali, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudo, tudo que eu pesquiso, tudo que eu tento passar, todo o otimismo, pensamento positivo, toda essa energia, essa vontade que os outros se melhorem, que eu possa me melhorar, para que o mundo possa melhorar, porque começa com a gente. Aí se alastra para o nosso primeiro pequeno grupo social, aí aumenta, que nem uma pedrinha que você joga na água, que vai formando aqueles círculos, até que chega para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, chega para o planeta. Mas numa hora dessas, com alguns caras te apontando o revólver na cabeça, será que isso aí adianta para alguma coisa? Será que o cara lá tinha razão? O que a felicidade adianta? Acontece que a felicidade começa no autoconhecimento. Ela começa naquela viagem que a gente faz para dentro, que é a única jornada possível para você encarar o mundo. Porque se você colocar a felicidade fora de você,
Se você colocar a felicidade no que o outro quer, ou em alguma coisa que tem que acontecer, dali a pouco, daqui a alguns anos, um dia, quem sabe, quando eu conseguir isso, quando aquilo chegar a mim, é claro que você vai estar sempre desbalançado. Você vai ter sempre desequilíbrio. Você vai estar sempre na maré do que os outros proporcionam para você. E não na tua própria força, no teu próprio pilar, naquilo que você descobre com autoconhecimento. Naquele instante você fala assim, uma coisa por instinto, por intuição. E o autoconhecimento te traz a compreensão das tuas inteligências. A tua inteligência racional, que é a tua lógica, aquela que a gente mais usa, que é a mais conhecida como inteligência. Mas não é só ela. A tua inteligência emocional, que nesse momento ela é super importante, porque sem ela você pode perder o controle, você pode sair gritando igual uma louca, você pode ter reações imprevistas e provocar uma catástrofe. Porque uma coisa você pode ter certeza, aqueles caras encapuçados com fuzil, revólver na tua cabeça, têm mais medo do que você, e olha que eu estava morrendo de medo. Então o que acontece? A tua inteligência racional, emocional, psíquica, você não pode transformar esse grande evento num trauma, numa coisa que vai gerar um pânico, uma impossibilidade de encarar o mundo, com medo de tudo. Então a gente tem que olhar para aquilo e saber como funciona essas três inteligências. E por fim, a inteligência espiritual, aquela que te conecta com um estado superior, com uma força maior que a gente mesmo. Aquela que a gente sabe que está com a gente, mesmo quando a gente acha que está sozinho. A nossa fé, a nossa conexão com o mundo. A gente está o tempo inteiro conectado. Todo mundo aqui nos seus celulares, a gente está muito, as grandes conexões, as grandes tecnologias desse momento, dessa era tão interessante. Mas, ao mesmo tempo, a conexão maior, aquela conexão que é para dentro de nós, a gente esquece de fazer. Essa conexão, ela é fundamental. É ela que vai destrinchar essa pessoa que você é. É ela que vai descobrir quais são suas emoções, por que elas existem, por que você tem dificuldade de falar dos seus sentimentos, por que aquilo está emperrado, por que aquilo dói. E por que, nesse momento, eu vou enfrentar isso e de que maneira eu vou olhar para esses caras que tremem com o revólver, com a mão no gatilho. Naquele momento, eu trouxe, não sei nem de onde, uma força, uma serenidade, que eu não sabia nem de onde eu estava tirando, para ser super honesta com vocês. Mas foi a tal ponto essa serenidade, que eu falava assim, olha, vocês têm que ficar muito calmos, vamos ficar calmos, vamos pensar. Uma hora eu peguei a mão de um deles e falei assim, olha para mim, vamos fazer um pensamento positivo junto para tudo isso dar bem certo. Eu sei que parece surreal, né, depois que passa, mas foi a única maneira que isso pôde ficar sereno. Por incrível que pareça, uma invasão serena, um assalto sereno, a ponto dos caras botarem o revólver no bolso e dar as costas para a gente. Isso, obviamente, não tirou a dor, a invasão. Eles levaram tudo que eu tinha. Mas também me fez pensar em outra coisa. Levaram coisas materiais. Não que eu faça alguma apologia do não material, acho que a gente trabalha pelo material, o material rege o mundo, a gente precisa sim de um monte de coisa e a gente quer mais, e agora é Natal, a gente vai ter mais coisa, enfim. Tudo isso, não é contra isso, mas é pensar, na hora que isso está tão perto de você, no que realmente custa caro e no que realmente tem valor.
São duas coisas muito diferentes. O que custa caro é aquilo que o cara chega, o assaltante entra e leva. Ele leva embora, pô, você não tem mais aquela coisa. Cara, barata, boa, bacana, não valia muito, mas você gostava. Uma bijuteria, uma joia de família, fosse o que fosse. Também eu não tinha muita coisa, mas enfim. Isso é o que você pode comprar. Agora, tem aquela coisa que não tem preço, mas tem um valor inestimável. Aquela coisa que ninguém tira de dentro de você. Aquela coisa que ladrão nenhum leva, onde quer que você esteja. Por quê? Porque você construiu dentro de você. Você construiu e é sua. E é esse o maior tesouro que você carrega. E é esse o tesouro que você tem que cuidar. E é esse que você tem que distribuir. E esse tesouro obedece uma matemática fabulosa. Quanto mais você distribui, quanto mais você divide, mais você tem. Inexplicável, mas verdade. Porque também é muito fácil você desenvolver uma vida zen, em cima do Tibete, e subir no morro, meditar. É muito fácil a gente se abraçar, querer bem depois de uma meditação, numa festa, numa congregação, num momento de felicidade, de todo mundo junto. Difícil é a gente manter esse espírito, manter essa força, essa qualidade, essa serenidade no meio do caos, no meio do trânsito, no meio da adversidade, no meio do desafio, no meio do obstáculo, na periferia, onde Deus não está olhando. Difícil é naqueles lugares onde há sombra, onde há escuridão, você levar a luz. Esse é um desafio tremendo. Esse é um momento que você põe em dúvida e questiona tudo, mas ao mesmo tempo é a única coisa possível, porque a sombra e a escuridão, elas existem, mas elas aparecem quando a gente acende a luz. Então, cada vez que alguma coisa ruim aparece, a gente é embotado de má notícia todos os dias, de uma forma até que intoxica a gente tem que pensar, isso é interessante, estão acendendo a luz. A gente está vendo aquilo que a gente não conseguia ver. E desenvolver dentro de nós uma extraordinária solidariedade, uma extraordinária sensação de todo, porque nós somos um todo. Uma situação extrema dessas é apenas uma distorção, como tantas distorções existem, por uma desigualdade social, por uma extrema miséria, por um descaso, por uma negligência, por uma série de questões vitais e sociais que a gente combate no nosso dia a dia. Mas, por outro lado, a verdadeira maneira da gente seguir em frente e conseguir, sim, ter uma forma positiva de pensar no nosso dia a dia, isso vai dar força para a gente levar adiante cada minuto e enfrentar um momento desses de uma maneira serena e sair ileso e quase que feliz. Você só pode tentando desenvolver alguma coisa profunda dentro de você. E essa coisa profunda vai comunicar, vai conectar com todos nós, porque nós somos um todo. E eu acho que aí entra uma irmandade, né? E não só as mulheres têm uma força muito grande nessa irmandade, mas os homens revelando essa porção delicada que eles precisam revelar na nossa sociedade, porque a delicadeza também está dentro deles, o sofrimento, a dor, a fraqueza também está dentro deles. E a gente precisa se unir, a gente precisa trazer essa forma amorosa
de trazer uma nova qualidade de vida, trazer uma irmandade, trazer uma união e, sobretudo, trazer dentro do nosso coração uma gratidão imensa, porque é isso que vai trazer essa conexão maior. Uma gratidão enorme com tudo que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Uma gratidão enorme, porque nós estamos aqui, nós estamos em busca, nós somos pessoas com poder. Cada um de nós pode descobrir o seu próprio poder. Cada um de nós é um agente de transformação. Você consegue, como eu consegui, transformar um momento horrível num momento melhor, num momento mais sereno. A gente consegue transformar o nosso dia a dia. A gente consegue transformar a nossa vida. A gente consegue transformar a vida dos outros. A gente consegue ser muito mais produtivo, muito mais feliz. Eu desejo para todos vocês essa gratidão constante no coração e um caminho de muita luz. Muito obrigada.